Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Sua Saúde. Meu nome é Marcelo Reis e eu tenho o prazer de receber aqui o Dr. Carlos Vinck, que é médico ginecologista obstetra. Carlos, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Tá bom, Marcelo. Um prazer estarmos aqui hoje para trazer um pouquinho de informação sobre saúde na minha área de ginecologia e obstetrícia. Carlos, corrimento vaginal é uma queixa comum nos consultórios médicos, especial dos ginecologistas. Mas por trás desse corrimento podem estar doenças que devem ser tratadas e tem alguns sinais de alerta que as mulheres podem prestar atenção. Conta pra gente o que é corrimento vaginal e quais são esses sinais de alerta. Bem, Marcelo, o corrimento vaginal, nós temos dividimos em patológicos, né, e os corrimentos normais, assim. Então, toda mulher tem um pouco de secreção, um pouco de corrimento, porque é uma lubrificação natural da vagina. Nela, nós observamos, na secreção vaginal, observamos células de defesa, algumas substâncias de lubrificação vaginal. No momento em que ocorre uma alteração desse equilíbrio, pode acontecer o corrimento que seria o patológico, que cursa com coceira, ardor, secreção fétida, né, e dor na relação. São sintomas característicos de um corrimento que seria o patológico. Carlos, e quais são as principais causas de corrimento anormal na mulher hoje? Bem, nós temos que lembrar bastante as ISTs, né, as transmissões sexuais, alguns casos de alterações do corrimento vaginal. Temos que lembrar também das situações de cândida, né, que é muito comum a baixa imunidade, uso de antibiótico, assim por diante. E as vaginoses bacterianas também por um desequilíbrio, muito relacionado também com a imunidade da mulher. Carlos, a cor, a consistência, o cheiro, ele pode nos dar uma pista? Qual é a causa desse corrimento? Sim, pode nos dar. O corrimento normal, geralmente é um corrimento branco, mais claro, um corrimento assim alino que não tem cheiro, não tem nada de lubrificação natural. Nós citando a cândida é um corrimento branco, né? Tipo um leite coalhado, assim, esse é o característico de cândida. Também temos os corrimentos mais amarelados, assim, com uma secreção mais fétida, pensamos em outras bactérias assim por diante, que também temos que tratar e ser avaliado pelo ginecologista o seu tratamento correto. E quais os exames que o ginecologista hoje pede diante de uma pessoa, de uma mulher que está com corrimento vaginal? Isso, Marcelo, muito boa esse teu questionamento, onde nós devemos lembrar, primeiro, sempre a consulta médica, né? Onde a paciente deve procurar o seu ginecologista para fazer a sua avaliação, para que possa, através do exame e no consultório, termos uma ideia. Muitas vezes temos um diagnóstico ali, a gente pode ter um microscópio no consultório, um teste de pH, já tem um diagnóstico para tratar esse paciente. Em algumas situações, teremos que fazer exames específicos, a gente pode fazer uma coleta de secreção vaginal, a gente faz alguns exames, um PCR hoje também, que ajuda bastante, temos um diagnóstico mais preciso do que pode estar levando o corrimento a essa nossa cliente, nossa paciente. Carlos, diante de um corrimento vaginal, a gente vai fazer o diagnóstico, do jeito que você acabou de falar, e vai tratar. Como é que é feito o tratamento hoje e sempre a gente usa medicação? Não, nem sempre, Marcelo. Nós podemos hoje usar algumas coisas naturais, né, que a gente tem usado, algo que orientamos os pacientes a fazer alguns banhos de assento, camomila, ou bicarbonato de sódio, que também ajuda nos fungos bastante, medidas de higiene e, em alguns casos, temos que usar medicação. Sempre eu gosto de lembrar às minhas pacientes que não se trata todos os corrimentos, porque às vezes uma agressão muito grande de um antibiótico, uma medicação, pode alterar muito a flora vaginal dessa mulher e ter um corrimento por muito mais tempo. Então nós orientamos os tratamentos iniciais, os controles, né? Necessário, tratamos com medicações, cremes vaginais, medicações via oral, para que essa paciente resolva o seu problema. Iniciei o tratamento de uma mulher com corrimento, depois do diagnóstico, óbvio. Quanto tempo, em média, os sintomas levam para desaparecer? Bom, é muito relativo, né, Marcelo? Então, às vezes o fungo, o que tu usa, a medicação, o fungo dá bastante desconforto para a mulher, né? Da coceira, da ardência, uma ardência para urinar no final da micção. Então, isso aí, tendência com o tratamento, segundo, terceiro dia, tende a melhorar bastante. Patologias bacterianas levam um tempo maior, alguns de 7 a 10 dias de tratamento para que essa paciente fique bem. Lembrando que podem reativar no futuro os corrimentos, ter novamente secreção, novamente corrimento e ter que ser tratado. Como fungos, que às vezes tem os candidíases de repetição, essa paciente tem que voltar várias vezes para o tratamento ou tratamentos mais longos assim. Carlos, por que a automedicação é um risco, em especial nos corrimentos vaginais? Pois é, Marcelo, como comentamos anteriormente, você usar muita medicação na vagina, você pode alterar muito a flora vaginal.
destruir uma flora vaginal do lactobacilos, isso leva a uma complicação maior que não vai melhorar nunca esse corrimento. Então, a automedicação, eu vou na farmácia, vou usar um cremezinho, tomar um remédio, vou melhorar. Não é bom fazer isso. É bom sempre procurar uma consulta, falar com o ginecologista para tratar corretamente, para preservar a sua flora vaginal, para que consiga ter uma resolutividade maior no seu corrimento, no seu tratamento. Existe algum fator de risco ou fatores de risco que favorecem o aparecimento de corrimento vaginal? Sim, existe, né? As relações sexuais desprotegidas, né? Nas ISTs, assim, que às vezes múltiplos parceiros sexuais, a mulher vai se contaminando e vai tendo diferentes corrimentos, vai passando de um para o outro. Então, às vezes, tem que tratar a mulher, tratar o marido, e assim, às vezes, tem um terceiro companheiro, alguma coisa, tem que tratar todo mundo para ver se melhora. Mas fatores de risco, além das relações sexuais, hoje em dia as roupas também, que não dizem um fator de risco, mas são coisas que mudam. Porque hoje em dia é muita roupa sintética, né? Então a vagina não transpira corretamente. Esse não transpirar facilita com que tenha mais corrimento vaginal. As mulheres tenham mais por estar muito abafado. Então, às vezes, dormir sem calcinha e coisa assim, usar roupa mais leves, calcinha de algodão, evitar lavar com sabão em pó, que é uma coisa que hoje em dia todo mundo usa, mas sabão em pó fica com microgrânulos, às vezes, na calcinha, isso irrita, e assim por diante. Não usar nada perfumado na vagina, cuidar os sabonetes e coisa assim, para evitar de ter novos episódios de corrimento. Essas são algumas medidas de prevenção, é isso? Prevenção. Existem outras medidas que a gente pode adotar, não? É isso aí, como eu te falei, mas é o cuidado da mulher com a sua vagina, né? Tanto na higiene, usar um sabão mais neutro, evitar de usar, às vezes, essas bolinhas que se usam na relação sexual. Isso é uma coisa que também facilita vir corrimento. Cuidar os parceiros sexuais, né? Então, o sexo desprotegido é uma coisa que facilita muito a vir corrimento e, às vezes, a paciente não se cuida, além das HIV, sífilis, outras doenças que podem ocasionar pela relação desprotegida. Carlos, duchas vaginais, esses absorventes, eles também podem favorecer o corrimento? Pode favorecer o corrimento, tem que se cuidar. Não há necessidade de fazer ducha vaginal. No Brasil não é tão comum, mas na Europa, sim, que as mulheres têm o hábito de ducha vaginal. Então, a ducha vaginal pode piorar mais o corrimento. Então, não convém. Existem produtos mais neutros hoje, tanto pode ser manipulado ou de laboratórios, que ajudam bastante a melhorar a vagina e preservar, evitando de novos episódios de corrimento. Carlos, a gente está chegando no final do podcast. Eu já queria agradecer você por ter aceito o nosso convite. Eu queria que você deixasse um recado para quem está nos assistindo sobre esse tema tão importante que é o corrimento vaginal. Bom, Marcelo, importante a gente falar então para os nossos ouvintes e ouvintes aqui que o corrimento vaginal é uma situação, muitas vezes, é uma coisa normal, não é uma doença, uma patologia. Então, não se desesperar, procurar o atendimento médico, evitar relações protegidas, que vai ter uma boa qualidade de vida e conviver melhor com a sua flora, vamos dizer assim, sua flora vaginal e com o seu próprio corpo. Carlos, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a todos que ficaram com a gente até esse momento. Até o próximo episódio do podcast Sua Saúde. Obrigado, Carlos. Tá bom, obrigado, Marcelo.